pessoal, do Sérgio do sétimo ano. Vamos à geografia do capítulo 5, diferentes paisagens e interesses na organização do campo, parte 2. Vamos lá. Então, vamos ver hoje as formas de utilização do campo. Né? Então, o que é isso? A utilização do campo diz respeito a que atividades são praticadas na área rural do país. Então, o país pratica extrativismo, o país pratica agricultura, pratica pecuária. Né? No caso, o Brasil pratica os três. Né? Grande território, grandes recursos naturais, então o Brasil pratica os três. Vamos ver a que nível isso é praticado hoje, certo? Então, a maior parte da terra do Brasil é destinada às pastagens, pois o Brasil é o segundo maior produtor de carne bovina do mundo. Né? Então, a grande maior parte da terra, do espaço rural brasileiro, né, é destinado à criação do gado bovino. Porém, todo esse espaço tem um objetivo de exportar carne e laticínios. Né? Então, a grande maior parte da produção que vem dos bois das vacas, né, do gado bovino, né, vão para exportação. E as piores terras ficam com os pequenos produtores e médios que abastecem o mercado interno. Né? Então, as melhores e maiores terras vão para exportação, para agronegócio, né? E as menores terras e pequenas e menos produtivas ficam para o abastecimento interno, para os agricultores menores. Certo? Aqui tem uma imagem de uma pastagem do gado bovino dessa aqui. Tem várias e várias no Brasil, no centro-oeste, sudeste, agora no norte do Brasil, né? Sudeste, sul também. Então, quanto à agricultura, as terras de melhor qualidade ficam com os latifundiários, né? Aqueles que grandes proprietários de terra, certo? Também agroexportadores, né? Aqueles que exportam sua produção em vez de consumi-la ou vender para o mercado interno. Né? E no caso da agricultura, a principal cultura hoje no Brasil é a soja, né? A monocultura da soja, você plantar a soja apenas na sua plantação para poder vender para o mercado externo. Tá? E também as piores terras ficam com os pequenos e médios produtores agrícolas que abastecem o mercado interno. Então, se você come feijão, arroz, né, macaxeira, outras coisas mais, verduras, legumes, né, esse abastecimento vem dos pequenos produtores, não dos grandes. Os grandes querem exportar para ganhar, para lucrar, né? Então a tecnologia vem sendo empregada e desenvolvida nas grandes propriedades. Né? Os produtores de menor porte pouco têm acesso às novas técnicas e novas tecnologias. Né? Então a maior parte da tecnologia desenvolvida no Brasil, na verdade, né, da industrial, é ligada a esse agronegócio, né, a esses grandes produtores. Né? Eles que bancam isso. Né? E eles que vão aplicar nas suas terras o pouco de tecnologia que eles têm. Certo? Já os pequenos produtores não têm muito acesso, fazem isso de uma maneira mais tradicional, né, mais rústica. A maioria, alguns têm, né, não pode generalizar. Certo? Então aqui essa é uma imagem de uma grande colheitadeira colhendo a soja numa grande propriedade rural, né, a soja no Brasil. Essa é a imagem da agricultura brasileira atualmente, né, no centro-oeste principalmente. Então vamos falar de tecnologia no campo brasileiro. Né? Então, novas tecnologias do campo que acontecem hoje no Brasil. Né? Sementes especiais, né? Você seleciona só sementes que crescem mais, são mais fortes. Né? Os tratores, né? As colheitadeiras, como vocês viram na última imagem. Irrigação do solo, solos que são muito secos. Né? Fertilização do solo, solos que são muito estéreis, que não tem produtividade. Você mexe quimicamente para isso acontecer, né? Para ficarem mais férteis, para as plantas poderem crescer. Agrotóxicos, né? Que são os defensivos agrícolas, aqueles que defende as plantas contra pragas, mas são tóxicos para humanos também, assim como para as pragas. Né? Pragas eu digo insetos, mamíferos que comem as plantas. Né? Transgênicos, que são as plantas que são modificadas geneticamente, né? Para crescerem mais rápido. Plantas também animais, né? Hoje em dia as galinhas, as aves também, né? Crescem muito mais rápido do que cresciam antigamente. Né? As vacas também. Transporte frigorífico, né? Aquele que você tem grandes congeladores em navios, caminhões, né, armazéns. A inseminação artificial, né, que é você criar os animais em laboratório, né, ou seja, fecundar óvulos de animais em laboratório para poder acontecer mais rápido, né, a criação dos animais, tanto os mamíferos, gado bovino, caprino, equino, né, também ovino e etc. Tá? Essas são algumas que são empregadas no Brasil hoje. Tá? Vamos ver algumas delas. Tá? Então, a irrigação do solo permitiu a produção de frutas no sertão da Bahia. Né? E também vários lugares do Nordeste. Os transportes. Então, o que significa isso? Né? O sertão da Bahia é um lugar seco, onde não dava para plantar esse tipo de planta. Né? Então, você irriga o solo, deixa ele mais molhado
para esse tipo de planta que precisa de mais água poder crescer nesse local. É uma tecnologia muito boa para essa região mais seca do país. Os transportes frigoríficos permitem que os produtos alcancem mercados longínquos, né? Então, onde você vendia um tomate, por exemplo, que apodrece em 2 dias, né? Ele não chegaria muito longe, não chegaria na China, por exemplo. Né? Você congelando esse tomate, ele chega na China, no Japão, onde for. Né? Ele está congelado. Né? Não só também as legumes, mas também como frutas, ovos, a carne, né? Chega em mais lugares, graças ao transporte refrigerado. Certo? Então aqui a gente tem algumas tecnologias, imagens delas, né? Então aqui temos as colheitadeiras, né, os tratores que ajudam, né, nas grandes propriedades. Aqui a irrigação do solo, com algumas frutas, né, e as sementes selecionadas aqui. Então, apesar de serem novas tecnologias no Brasil, né, algumas dessas técnicas são novas no Brasil, algumas dessas são consideradas prejudiciais à saúde em países de primeiro mundo. Né? Então hoje, países de primeiro mundo como os Estados Unidos, os europeus, né, alguns dos asiáticos, já sabem que agrotóxicos e transgênicos, né, a biotecnologia, são prejudiciais à saúde, né, humana, quero dizer. Então, se você coloca um veneno para matar uma praga numa planta, num legume, né, quando você vai consumi-lo, você está consumindo aquele veneno. Se você não lavar, até se você lavar muito bem, pode continuar lá. Né? Então, pode causar câncer, outras coisas mais, outro tipo de doença. Assim também transgênicos, né? Você está modificando geneticamente aquela planta e aquela coisa que você colocou lá artificial pode passar para o corpo humano e fazer mal. Certo? Muitos agrotóxicos e transgênicos já são listados pela OMS, né, a Organização Mundial da Saúde, como prejudiciais à saúde. Né? E esses países mais ricos não utilizam mais. Mas como os países pobres têm leis mais fracas, como o Brasil, né, leis ambientais mais fracas, né, e também agrícolas, né, hoje já utilizam, né, já vendem pra gente. Então também as grandes máquinas destroem o solo. Né? Utilizar grandes máquinas como tratores, colheitadeiras, eles podem comprimir, né, arrancar pedaços do solo, né, prejudica o solo também o relevo, certo? E também podem machucar ou destruir a mata nativa, né, e também são poluentes por conta do seu combustível, né, que polui o ar, assim como qualquer automóvel. Então aqui a gente tem, né, os agrotóxicos sendo despejados sobre uma plantação, né, e vendo que os empregados que estão despejando esse agrotóxico estão totalmente protegidos, né, contra esse tipo de veneno. Né? É um veneno agrotóxico. E aqui o transgênico, né, o milho sendo injetado com uma solução genética que vai modificar seu crescimento, seu tamanho, sua cor. Vamos continuar falando de tecnologia. A indústria de tecnologia no campo se concentra nas regiões centro, oeste, sudeste e sul do Brasil, né? Chegando agora ao nordeste. Tá bom? Vamos ver os principais locais onde se concentra essa tecnologia no campo. No centro-oeste, tecnologia ligadas à soja e o gado bovino, né? Toda aquelas que eu falei, na verdade, né? Centro-oeste, né? Deixaram esses três estados, Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, como os maiores produtores do país. Né? Então, o centro-oeste, esses três estados, são aqueles que possuem mais tecnologias, estão mais ligados a essa questão do agronegócio, do latifúndio, da grande propriedade, do gado bovino, da soja. Né? Então, essa tecnologia envolvida. Isso fez muito mal para o seu meio ambiente, para o cerrado. Né? No sudeste temos a citricultura, né? As laranjas. A região sudeste produz 50% de toda a produção mundial de suco de laranja do mundo. Né? Então é muito suco de laranja que eles produzem, né? Graças a essa tecnologia de irrigação e outras mais. Ainda no sudeste temos a cana-de-açúcar, também já foi praticada na época da colônia e hoje ainda é. Né? Que além de fornecer o açúcar, também gera o etanol, né? Que é o biocombustível, para mover carros e outros tipos de máquinas. Né? A cana-de-açúcar é muito forte no sudeste ainda. Isso é tecnologia ligada ao etanol, biocombustível. Além disso, temos as ferrovias e transportes armazéns refrigerados nessas regiões. Né? Então, as ferrovias ligadas ao agronegócio, né, estão por nossas regiões, centro-oeste, sudeste, sul. Né? As ferrovias, rodovias também, os transportes refrigerados, armazéns refrigerados estão concentrados também nessas regiões que eu falei. Certo? Então, temos aqui uma imagem da citricultura no sudeste. Né? Grande quantidade de suco de laranja e tudo mais, de seus derivados. E aqui temos a cana-de-açúcar no sudeste, certo? Aqui com uma colheitadeira colhida aqui do jeito antigo, né? Mais manual. Agora vamos falar de extrativismo, atividades extrativistas no campo brasileiro. A extração vegetal e animal é tradicional na cultura do país. Né? Então,
é feita de maneira tradicional. Como assim, né? Os povos nativos do Brasil e os povos que derivam deles, né, fazem essa extração de uma maneira mais, vamos dizer, sustentável, né? Eles fazem sem prejudicar muito o meio ambiente, na maioria das vezes, né? Não é sempre. Na região norte do Brasil, né, temos a extração do açaí, da castanha do Pará, do látex, carnaúba, piaçava, babaçu, todas extrações que vêm de vegetal. Dos vegetais nós podemos aproveitar a madeira, frutos, folhas, raízes, flores, fibras, sementes e óleos, né? Isso quando feito de maneira racional, né? Sem grandes impactos ambientais, né? Por exemplo, açaí, a fruta, né? Que a gente toma o suco, castanha do Pará, que come as sementes, as frutas, látex, né? Que é a seiva da seringueira, né? Que faz a borracha, carnaúba, piaçava e babaçu, né? São palmeiras, que tira as fibras, os cocos, as sementes, óleos feitos deles, tá bom? Aqui a gente tem algumas extrações, extrativismo natural e tradicional, né? Aqui é o látex, aqui é o babaçu, aqui é o açaí, castanha do Pará e aqui é a piaçava. Desculpa, aqui é a juta, que é o tipo de também de fibra, tá bom? Vamos continuar. Ainda tradicional também é a pesca, né, dos ribeirinhos dos rios e dos caiçaras no oceano, né? Então a pesca tradicional feita na rede, né, de maneira mais sustentável, às vezes também não, às vezes eles também conseguem destruir o ambiente, né? É feita tradicionalmente assim, em máquinas, em grandes maquinários, né, pelos ribeirinhos dos rios do Brasil, né, principalmente na região norte e nordeste, e pelos caiçaras ao longo de todo o litoral brasileiro, no oceano, né, que são as pessoas que praticam a pesca tradicional. A extração madeireira é feita geralmente de forma nociva e ilegal, né? Então a maior parte, grande parte da madeira que é retirada da Amazônia, por exemplo, né, Mata Atlântica, que já foi retirada também, é feita de maneira nociva e ilegal para o meio ambiente, sem levar em consideração, né, a sustentabilidade desse ambiente, causando gigantesco impacto ambiental a cada dia mais, né? Então a extração de minérios é feita pelo garimpo tradicional, né, e pela indústria, como ferro, bauxita, ouro, diamante, são feitos pela indústria da mineração do Brasil, né? Também com sérios impactos ambientais, né? Os garimpeiros, então, eles não têm como fazer uma proteção, vamos dizer assim, proteção digna, né, para o meio ambiente, essa é uma maneira tradicional de fazer. As indústrias muitas vezes não ligam para isso, né? Vocês viram Mariana, não muito tempo atrás, né? As outras cidades também que sofreram Brumadinho, né? Com os impactos ambientais feitos pela indústria da mineração no Brasil, né? Que não sofreu nenhuma consequência, praticamente. Aqui temos a pesca, do lado esquerdo aqui nós temos os ribeirinhos fazendo a pesca tradicional, e do lado direito os caiçaras. Certo, aqui nós temos a extração da madeira, né, como vocês podem ver, assim como ela é feita, muitas vezes de maneira legal, grande impacto ambiental na Amazônia brasileira e outras vegetações. E por último aqui temos, né, a paisagem de uma mineração industrial do ferro na Serra dos Carajás, que é a maior reserva de ferro do Brasil, né, fica aqui no estado do Pará, né? Então esse lugar aqui que vocês estão vendo parece um deserto, uma montanha, sem nenhuma árvore. Já fui com esse lugar aqui atrás, né? Só uma floresta, mais nada. Agora o homem abriu uma grande ferida aí, né, na paisagem, só buscando o ferro e o lucro. Então pessoal, por hoje é só. Próximo ato continua falando de espaço agrário. É isso, obrigado, faça exercícios e até a próxima aula de geografia.